Agora vamos falar de responsabilidade no trânsito. Vamos rever o flagrante do acidente provocado por um motorista no cruzamento das avenidas Tiradentes e Arthur Thomas, aqui pertinho da RPC-TV. O Paraná TV segunda edição mostrou ontem à noite. A nossa equipe tinha acabado de sair da emissora para fazer uma reportagem quando percebeu que um motorista fazia zigue-zague na pista. O cinegrafista Rubens de Paula acabou registrando uma batida. A repórter Tiziana Mujali estava com ele e conta como foi. O motorista desse Santana dirigia perigosamente pela Avenida Tiradentes. De repente, ele acelera para entrar na Arthur Thomas e não respeita o sinal vermelho. Passa direto e é atingido em cheio. Veja de novo o momento do acidente. Repare que o semáforo está fechado. O outro carro envolvido no acidente vinha de Jaguapitã. A família ia visitar um parente internado no HU. Ninguém se feriu. O motorista do Santana, que provocou a batida, não usava cinto de segurança. Ele estava confuso e apresentava sinais de embriaguez. Sua vida tá boa, mas sua vida tá boa. A minha não tá. Mas o senhor viu que o senhor causou um acidente? Com certeza, isso daí é... Todo dia acontece acidente. Aconteceu porque aconteceu, ué. Ele abandonou o carro no meio da rua e foi embora, cambaleando. Foi errado, ó, eu não gosto de zoar a câmera, não. A polícia militar foi chamada, procurou, mas não encontrou o motorista. O carro está apreendido. A polícia já identificou o dono do veículo e agora apura se era ele que estava dirigindo no momento do acidente. Vamos conversar com a Tiziana Mujali ao vivo agora. Tiziana, que susto para essa família de Jaguapitã, né? E que irresponsabilidade deste motorista dirigindo desta maneira numa rodovia, numa avenida tão movimentada quanto a Tiradentes. Olha, Patrícia, realmente foi muita irresponsabilidade. Nós só paramos, na verdade, para fazer esse flagrante desse motorista, porque inclusive ele quase bateu no nosso carro. Ele saiu de uma das ruas próximas aqui da Tiradentes, nós estávamos indo fazer uma matéria, ele entrou com tudo na Tiradentes sem dar nenhum tipo de sinalização, fazendo zigue-zague na pista, quase bateu no nosso carro. Nós resolvemos parar para fazer o flagrante desse motorista imprudente, logo depois aconteceu a batida. Um susto para a gente, né, que estava assistindo a tudo aquilo, para os motoristas que passavam, e um susto muito maior para essa família de Jaguapitã. Por sorte, ninguém ficou ferido, inclusive eles estavam passando por um momento difícil, né, Patrícia? Indo visitar um parente no hospital, passaram por esse tipo de situação. A gente viu, inclusive, que o Maicon, o menino que estava dirigindo o carro, que estava conduzindo o carro nesse momento do acidente, ele só passou mesmo com o carro quando o sinal verde abriu para ele. Mas aí veio um outro motorista, não respeitou nenhuma sinalização e aconteceu a batida, né, Patrícia? E esse motorista a gente viu aí visivelmente embriagado, mas chegou a ser comprovado que ele tinha consumido bebida alcoólica? Olha, Patrícia, isso não foi comprovado porque o motorista sequer foi encontrado. Ele simplesmente fugiu, abandonou o carro no meio da rua. Se ele tivesse sido encontrado, ele teria sido levado à delegacia, precisaria fazer o teste do bafômetro ou algum outro teste para comprovar mesmo se ele estava bêbado. Então a gente não pode falar, não tem como afirmar, porque não temos provas técnicas para isso. O que a gente pode afirmar é que realmente ele estava muito alterado, nós chegamos perto dele, ele estava alterado, não estava no estado normal, estava realmente sob efeito de alguma coisa, mas a gente não pode afirmar o que pode ser. E é bom lembrar, Patrícia, que quem dirige bêbado, na verdade isso é crime, pode perder a carteira de habilitação por até 2 anos. Inclusive, se acontecer algum acidente, como aconteceu ontem, ele pode ser responsabilizado criminalmente, pegar de 6 meses a 3 anos de prisão. E só em Londrina, nos meses de julho e agosto deste ano, 40 pessoas foram autuadas por dirigirem bêbadas. E agora a gente vai conversar com a Margarete Alves, que é psicóloga, para falar mais sobre os efeitos do álcool em quem dirige, né, Margarete? Quais são os efeitos no comportamento desse motorista que se arrisca e arrisca a vida de outras pessoas? O álcool provoca um estado de sonolência. Então, o que isso acarreta? A pessoa fica com baixa concentração, fica num estado de atenção muito grande, né? Ele não tem atenção para fazer determinadas coisas e provoca na pessoa uma dificuldade nas atividades motoras. Então, qualquer coisa que essa pessoa se prestar a fazer, ela vai fazer com um grau de comprometimento muito grande.
Tem a questão também da confiança, né? Quem acaba bebendo muito e pega o carro se sente muito mais confiante. Aí é que mora o perigo. Exatamente, porque uma das características de efeito do álcool é buscar na pessoa uma falta de discernimento, eu diria, né? A pessoa não tem um auto-julgamento, ela se vê encorajada a fazer coisas que quando ela estava sem o estado alcoolizado, ela não faria. Então a gente precisa tomar muito cuidado mesmo. E qual que é a dica para a pessoa que está perto desse motorista que quer dirigir bêbado, que está sob efeito do álcool? Essas pessoas, o que elas podem fazer para tentar impedir, já que esse motorista se sente um pouco mais confiante, né? Eu diria que assim, a gente precisa continuar com as campanhas, as pessoas precisam atingir um estado de autoconsciência maior sobre essa questão do efeito do álcool. Num segundo momento, as pessoas que estão perto devem, de alguma forma, orientar. Se você sai já pensando em beber, evite sair com seu próprio carro, vá de carona com seus amigos, pegue um táxi, enfim, não se coloque numa situação de risco, não coloque na situação de risco as pessoas que estão com você e nem as pessoas que estão no trânsito. Então é muito importante atingir um estado de consciência cada vez maior sobre os nossos cidadãos. Nessa hora é bom tentar convencer essa pessoa a não dirigir. Como fazer para tentar impedir essa pessoa? Sempre é uma tarefa difícil, porque como eu disse, a pessoa pede esse discernimento. Mas é importante que a família proíba, que a família diga que não pode, utilize alguns argumentos que façam com que essa pessoa deixe que outro leve o carro, que outro conduza, para que a gente não veja essas situações se repetindo no nosso dia a dia. Obrigada pelas informações, Margarete. Patrícia. Obrigada por enquanto, Tiziana. Tirar carteira de motorista é um sonho de muita gente, mas para chegar ao documento é preciso passar por várias etapas. A mais temida delas é a prova prática e muitos candidatos têm ficado no caminho. Em Londrina, o índice de reprovação é grande. Fomos saber o que se passa na cabeça dos motoristas de primeira viagem e qual é o pior inimigo nessa hora decisiva. O carro em movimento não pode morrer de jeito nenhum. Aí gira o volante para um lado, para o outro e pronto, carro estacionado. Não foi fácil, é difícil, né? Precisa de muita concentração. E baliza não é mais novidade para Fabiana. Ela está na segunda tentativa para tirar a carteira de motorista. Espero em Deus, vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho 2 filhos pequenos e trabalho muito, preciso urgente da carteira. Ela e muita gente. Só no primeiro semestre deste ano, 18 mil pessoas tentaram tirar a carteira de motorista em Londrina. Mais da metade reprovaram. Cristina foi uma delas e voltou para a autoescola para se preparar melhor. Fiz tudo certinho, só que fui muito devagar. A hora que eu estacionei, fiquei tudo bonitinho. Ele falou, pode parar, eu puxei o freio de mão. Eu puxei com tanta força que enroscou. Mas o grande vilão na hora da prova prática, muitas vezes, não é nem o percurso, nem a temida baliza. O inimigo aqui é outro. O nervoso. A gente acaba ficando nervosa. Eu acho que é o nervosismo. E Mônica tem mesmo razão para desconfiar disso. Ela já reprovou 5 vezes, em todas por não controlar os nervos na hora do teste. Mas não vai desistir. Não, cheguei até aqui e agora vou continuar. Quantas vezes aconteceu? Até ele falar só, não tem como mais. A reprovação no teste pode ser por puro nervosismo mesmo ou porque a pessoa ainda não está preparada. Quem ganha a carteira de habilitação ganha mais independência, mas também muito mais responsabilidade. Eu volto a falar com a Tiziana Mujari. Tiziana, como os pais devem orientar essa moçada nova aí que está pegando a carteira a ser um motorista prudente? Olha, Patrícia, eu acho que ainda hoje, na verdade, os pais precisam ser um bom exemplo, né? Acho que eles sendo um bom exemplo para os filhos, eles influenciam sim até na hora de dirigir. Eles ainda são o espelho para os filhos, então se o pai dirige mais tranquilamente, o filho vai tentar seguir esse bom exemplo. A gente volta a falar com a Margarete Alves, que é psicóloga. Margarete, o bom exemplo dos pais interfere mesmo nessa hora? Sem dúvida, as crianças vão observando desde pequenas o exemplo, né? Esse modelo, esse filme que elas vão assistindo de como meu pai e como a minha mãe se comportam no trânsito. Então esse é um peso muito grande para elas. Na matéria, como a gente viu, o vilão mesmo é o nervosismo. Nessa hora decisiva, o que a pessoa pode fazer para tentar se acalmar? Então, a gente identifica a ansiedade como um fator que prejudica bastante. Então, uma pessoa muito ansiosa é porque ela fica muito presa ao
futuro, né? Ela fica imaginando o futuro e o cenário não é favorável, ela pensa em coisas muito negativas. O que a gente precisa aprender? Trabalhar com antídotos. O que seria o contrário disso? Eu conseguir, de alguma forma, pensar que vai dar certo, ao invés de pensar que não vai dar. Então, geralmente, pessoas ansiosas já saem de casa achando que vão ficar nervosas, que o rendimento vai ser ruim, que elas, mais uma vez, vão ser reprovadas, que elas não estão aptas para aquele desafio. Na verdade, a gente precisa pensar o contrário disso. Vai dar certo sim, eu sou capaz, eu fiz todo o meu possível, eu estou preparada. Então, o nível de autoconfiança vai elevando na medida que eu consigo reprogramar as minhas frases fortalecedoras. Isso faz com que eu fique motivado e me sinta capaz realmente de atingir aquela meta. O fato de ter mais gente fazendo o teste junto, quer dizer, você vendo outras pessoas reprovando, isso também interfere nessa negatividade, nesse pensamento negativo? Acredito que sim, é mais um fator para deixar a pessoa se sentindo exposta. Se ela está se sentindo de alguma forma incapaz, não pronta ainda, então todo o público, a plateia, vamos dizer assim, contribui para que ela se sinta realmente mais insegura ainda. Mas como é um fator que ela precisa vencer também, então de novo eu voltaria com a dica das frases. Diria também, uma pessoa muito ansiosa, ela respira muito rápido, então faça o contrário. Respiração longa e profunda. Muitas vezes no dia, quando as pessoas se lembrarem disso, nas mais diferentes situações, observe a sua respiração. Se ela estiver muito rápida, isso traz uma ansiedade também. Então, se ela respirar mais calmamente, isso vai trazer um estado de tranquilidade. E ela pode imaginar, como numa tela de cinema mesmo, um filme onde ela está indo para esse teste, onde ela está, de alguma forma, se aproximando da conquista, né? É uma vitória, e ela imagina que ela já está com a carteira de motorista na mão. Isso ajuda muito, é um estado que provoca um estado emocional mais favorável. Esse comportamento inseguro também pode refletir no comportamento futuro desse motorista que está para tirar a carteira? Sem dúvida, se eu me sinto cada vez mais derrotado, não conseguir, atingir meu objetivo, eu vou me sentindo desanimado. Isso faz com que muitas vezes as pessoas abram mão de outros desafios na vida. Eu costumo ajudar as pessoas a pensarem, olhe o contrário, olhe para quantas vezes você já conseguiu vencer desafios, situações que você achava que você não dava conta e você conseguiu, e do quanto essa capacidade é real, está dentro de cada um de nós. Obrigada pelas informações. De Londrina, Tiziana Mujali. Pensamento positivo, gente.